O Marcelinho Beckler, amanhã Racing e Cruzeiro, 17 horas Uhum. no nosso horário lá em Assunção, a final da Sul-Americana. As equipes já estão lá no Paraguai, quem está acompanhando aí pré-jogo de quem vai transmitir, já falando bastante de lá. É, o Cruzeiro chegando aí com um treinador novo, né? Assim, a gente pode considerar, porque o Diniz assumiu, não faz assim, não são 3 jogos que ele tá lá, mas a 10. gente 10 jogos, então assim, mas a gente sabe que o trabalho dele é um pouco mais lento, mas chega Uhum. confiante. Do outro lado temos um grande personagem que é o Gustavo Costas, um personagem icônico aí do Racing, jogou duas decisões sul-americanas contra o Cruzeiro, ganhou uma, perdeu uma, agora vai Uhum. como técnico, enfim. Qual a sua expectativa para o Cruzeiro amanhã? Jogo igual, jogo parelho, tem favorito? Conte pra gente, Beckler. Para mim, o Racing é favorito. É, é bastante favorito, por assim dizer, assim, 70-30, na minha opinião, porque vive um momento futebolístico bom, 5 vitórias consecutivas, nos últimos 10 jogos, 6 vitórias e só 2 derrotas, mais 2 empates. Tudo que eu vi do Racing dessa semana, de notícias e tal, me parece que esse time tem uma alma e um espírito que quer muito essa decisão e que essa final e que, enfim, eles estão com um espírito, parece que melhor que o do Cruzeiro também. Tem um atacante em grandíssima fase, o Adrian Maravilha Martinez, tem 18 gols já, 28 gols, perdão, nessa temporada. O Juan Quinteiros, que é um mini Rames Rodrigues, né, que também é um muito bom jogador, decidiu contra o Corinthians. Me parece mais setinha para cima o, o Racing, tá? Assim, me parece um time mais confiante, sabe melhor o que quer fazer dentro de campo também do que o Cruzeiro, isso também conta. E chega também com esse espírito mais vencedor, me parece. O Cruzeiro do Diniz ganhou 3 de 10. Se somar com a final da época do Seabra, são 5 vitórias nos últimos 21 jogos. Aliás, o Diniz ganhou 2 de 10, o Seabra tinha ganhado 3 em 11. São 5 vitórias nos últimos 21 jogos. Nesses 21 jogos, o melhor jogador do time desapareceu, que é o Matheus Pereira, deu 4 assistências só. Não que ele tenha participado de todos os 21, mas nessa sequência, que é mais ou menos uma sequência que se marca pós-Botafogo, que o Cruzeiro foi no Rio de Janeiro e meteu 3-0 no Botafogo, e depois disso o time desandou. Então, chega 2 semanas sem jogar, para mim perde ritmo de jogo, ritmo de competição. Acho que tinha que ter jogado os principais jogadores contra o Corinthians. Dúvidas do que fazer, não é nem o time do Seabra, nem o time do Diniz, está no meio do caminho das duas coisas. Permite muitas finalizações do adversário. O melhor jogador não está tão bem assim. Enfim, para o Cruzeiro, André, vale a máxima de que é um jogo só, tudo pode acontecer, é futebol, tem dessas coisas. Na lógica, a lógica hoje, se a gente olha para um e para outro, o Racing está melhor. Ô Beckler, você viu evolução no Cruzeiro para esses jogos finais aí do Diniz? Porque a gente viu um começo conturbado, mas que a gente já imaginava que Uhum. seria difícil mesmo da noite para o dia, né? Implantar o dinizismo. Uhum. Que eu acho até que é algo que o Diniz poderia ter no seu repertório, uma alternativa de jogo, né? Para momentos emergenciais, para momentos que você não consegue. Acho que poderia ter sido utilizado, por exemplo, na seleção brasileira, para momentos que você não tem condição de colocar o seu estilo em campo, né? Você tem um plano alternativo ali. E então se imaginava que de início não daria match e seria difícil. Mas ao longo aí dos últimos jogos, você viu algum sinal de que, opa, pera um pouquinho, tem alguma coisa aqui, tem uma fagulha aqui que de repente até gera um fruto ainda nesse ano? Não, não vi não. Contra o Corinthians nem dá para avaliar, porque foi o time reserva, né, do Cruzeiro, mas contra o Criciúma, por exemplo, que o Cruzeiro venceu por 2-1, abriu 2-0, mas custou a vencer, terminou sofrendo, permite que o adversário a todo momento finalize muito fácil contra ele. Acho que não tem muito volume de jogo, o Cruzeiro não é muito constante no campo de ataque do adversário, e foi uma das 2 vitórias, né? O Cruzeiro ganhou do Lanús e do Criciúma com o Fernando Diniz. Não vi nos últimos jogos assim um time que dá para falar, bom, agora as coisas estão se encaixando e a tendência é que jogue cada vez melhor. Alguns espasmos de alguma coisa, dá para ver que tem ideia, mas assim, não é uma ideia muito frutífera ainda, que claramente ela vai dar certo, isso não está sendo refletido. Basicamente, esteticamente, o time mudou, a forma de jogar, assim, se percebe que o time, a defesa joga mais assim, joga mais atrás, e que acelera concentra os jogadores de um lado, acelera pelo outro, enfim, dá para ver as ideias do Diniz ali. Só não dá para ver efetividade nisso, elas bem executadas.
Então, depois de 10 jogos, não dá para dizer que esse time tá melhorando. Eu não tenho essa sensação, não. Ô, Beckler, você, evidentemente que está a um oceano de distância, mas você está nos grupos de Zap aí, você conversa com seus amigos diariamente. Como é que está o clima do torcedor? Porque assim, a gente está vendo aí muita gente chegando em Assunção, aqui a gente vê em especial a galera que vai transmitir, né? A ESPN vai Uhum, transmitir, então tem lá uma equipe já desde, sabe, há alguns dias já, desde o jogo contra o Corinthians, já lá em Assunção. Tô vendo assim uma cobertura daquelas, claro, envolve um time brasileiro. uhum. E o torcedor, Beckler, o que você está sentindo dos seus amigos cruzeirenses? Então, o torcedor também está com essa sensação muito desconfiada, como mineiros que somos. Eu fiz um vídeo ontem para o meu canal do YouTube, por exemplo, sobre a final, e boa parte dos torcedores do Cruzeiro que estão comentando lá também estão com essa sensação de que o Racing é favorito e tal. Acho que gerou muita expectativa pelo fato de o Cruzeiro há muito tempo não ganhar um título internacional, pelo fato de. Desde que 2019, quando o Cruzeiro ganhou a última Copa do Brasil, são 5 anos sem nenhum título, que não seja o campeonato estadual, que acho que ganhou mais algum ano. Então, tenho uma expectativa grande de, quem sabe, chegou a nossa hora de sorrir de novo. Mas quando olha pelo momento do Cruzeiro, momento do Racing, eu não percebo otimismo. É claro que esses torcedores que estão indo para o Paraguai, esses devem estar assim, muito otimistas, ou pelo menos estão querendo ficar e estão procurando motivos para isso. Mas eu não percebo no torcedor do Cruzeiro, de um modo geral, otimismo ou ufanismo. De que é melhor, de que vai ganhar, de que é 50-50. Eu vejo o torcedor do Cruzeiro também bem cabreiro com esse jogo, bem relutante de pensar o que pode acontecer, porque o time em campo não dá essa reação. É a sensação que eu tenho agora, mas o torcedor do Cruzeiro ficou muito feliz. O torcedor do Cruzeiro, ele gosta muito de competição internacional. O Cruzeiro já foi chamado de La Bestia Negra e tal, porque era desses times que conseguiam ir em qualquer campo e fazer muito mal aos adversários. Então talvez isso também possa pesar, a volta da Bestia Negra, de um clube como é o Cruzeiro, que é muito respeitado a América do Sul afora, também possa pesar, mas eu não percebo essa sensação no torcedor, não. Eu vi a notícia, tem muita gente comentando aqui que alguns ingressos estavam sendo cancelados de torcedores do Cruzeiro e tal. Eu vi a notícia de que a diretoria do Cruzeiro já estava em cima dessa história e a Conmebol teria explicado que é uma confirmação que você tem que fazer ali, alguma coisa burocrática. Não sei se é colocar o número do documento, é alguma coisa lá para você poder receber o ingresso, na verdade os ingressos não estavam sendo cancelados, eles estavam na pendência ali de uma É. confirmação. Espero que seja isso O, mesmo, né? Porque é, senão aí é sacanagem. o Racing colocou 200 mil pessoas na fila online para comprar ingresso. Tinham 200 mil torcedores do Racing, mais de 200 mil. Teve lugar que chegou a noticiar 300 mil. Então dá para ver a diferença, talvez, né, de sentimento que tem o torcedor do Racing nesse momento, o torcedor do Cruzeiro. Não sei se vão todos, se todo mundo vai, mas eu acho que os que vão tentar apoiar bastante. Mas vamos ver se essa galera confirma aí. O Beckler, galera do De Placa tá pressionando aqui. Hum, É... Problema deles, uhum. basicamente. Tô nem aí. Mas eles querem avisar e chamar atenção que o De Placa vai começar. Problema do De Placa. Galera vai deixar like aqui e na hora que acabar aqui, a galera vai lá pro De Placa e deixa like lá no De Placa. Então, De Uhum. Placa, pode acabar aí com a onda. Hoje é sexta-feira, então não se metam na nossa vida. Nós estamos aqui batendo papo. Cássio não esteve em campo contra o Cruzeiro. Cássio será o goleiro titular do Cruzeiro amanhã na final da Sul-Americana, Marcelo Beckler? A expectativa é essa, né? De que o Anderson tenha jogado contra o Corinthians e que o Cássio, que estava sentindo problemas nos últimos jogos e tal, quando o Criciúma chegou a dar uma falseada na perna também, que seja o titular amanhã contra o Racing. A expectativa é que seja Cássio, William de um lado, Marlon do outro, João Marcelo Villalba, Lucas Romero e Lucas Silva, um duplo volante, com Matheus Pereira de 10, Matheus Henrique mais pela esquerda, Verón mais pela direita e Caio Jorge, o 9, o Cruzeiro. Do lado do Racing, ficar esperto com o Adrian Martinez. Pior do que atacante bom, André, é atacante em boa fase. E o Adrian Martinez, se pintar um coelho na frente dele relativamente branco, ele bate para dentro do gol. O que está aparecendo na frente dele, ele está chutando, é um tanque, é um jogador perigoso. Maxi Salas e Quinteiro são muito bons que chegam de segunda linha. Tem o Di Cesare, um lateral direito que jogou Olimpíadas com a Argentina, que também dá muitas assistências. O que eu vi do Racing eu gostei, tá? É um time de Libertadores. Estava na Sul-Americana esse ano, mas é um time de Libertadores.
Então, você me trazendo essa informação, que evidentemente era a informação que eu estava aguardando, que o Hum. Cássio vai ser o titular, eu quero dizer a você que eu venho do futuro para te dizer o seguinte: eu já vi o jogo. O jogo amanhã, 5 da tarde, eu acabei de ver o jogo. O Cruzeiro vai ser campeão nos pênaltis, o Marcelo Beckler, com o Cássio pegando tudo. É, eu tenho. Aqui em Barcelona tem muito argentino, né? E eu tenho um torcedor, um amigo torcedor do Racing, um torcedor do Independente, o torcedor do Racing, o jogador que ele tem mais medo é o Cássio. Cara, Interessante, né? E assim, então. não é que eles não conhecem, são caras da indústria, sabe? Assim, por assim dizer, eles são caras do futebol. Eles conhecem o William, o Matheus Pereira, o Matheus Henrique, o Caio Jorge, eles conhecem o futebol brasileiro. E o que esse torcedor do Racing tem mais medo é o Cássio. Realmente, se for para os pênaltis, acho que o Cruzeiro sai quase que com um gol de frente. Pelo um pênalti o Cássio deve pegar. Cássio vai pegar mais de um pênalti ainda. Eu estou vindo do futuro, estou dizendo a você. Tem que durar 120, né? Porque agora não é 90-90, é 90 mais os 30 da prorrogação. Porque até então era mata-mata e depois de duplo empate ia para os pênaltis direto. Agora tem prorrogação, né? E aí eu quero ver o que a CBF vai fazer com a rodada. Porque eles colocaram os jogos às 19h30 para poder fugir da decisão da Sul-Americana. Melhor Só nos pênaltis vai começar os jogos. como é que vai ser? Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense e Palmeiras, Juventude e Cuiabá, que são os jogos das 19h30. Vai para os pênaltis. Torcedor do Cruzeiro aqui no chat tá meio assim, porque eu tô falando que vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis, pode se preparar, prepara o coração, vai para os pênaltis e o Cássio vai pegar pelo menos dois. O Cruzeiro ganhou uma Libertadores escondida numa semifinal contra o Colo-Colo, pegando três. Tá vendo? Jogando no Chile, jogando no campo do Colo-Colo. O Estádio Cruzeiro tem tradição de Monumental. goleiros pegadores de pênaltis, né? O Fábio foi um grande pegador de pênalti, final de Copa do Brasil contra o Flamengo. Agora tem mais um. Vai para os pênaltis, pode ter certeza. Pode ter certeza. Torcedor do Cruzeiro, fica tranquilo. Pode tomar uma gela. Mineiro, toma uma cachaçinha hoje. Come um torresminho, na boa. Torresmo light. Torresmo light, levinho. Ora, aí não, André, não, peraí, aí não. Torresmo light, não. É igual quando eu era Pô, criança, adolescente, minha mãe falava: ah, vai sair, tudo bem, aproveita, mas juízo. Eu falava: mãe, uma coisa ou outra. Ou aproveita ou juízo. As duas mas eu coisas achei que. juntas não dá. Eu falei porque eu achei que fosse te agradar, que você fosse ser meu aliado nessa história, que você é um cara fitness e tal. Sim, mas na hora do torresmo é torresmo. Aí, liturgia da palavra. Torresmo é torresmo, cachaçinha é cachaçinha. E também não vai me colocar limão, no mel na cachaça. Cachaça é cachaça. Cachaça é cachaça.